Parágrafo 1. Amplitude do campo de consciência. O fator que vamos falar corresponde essencialmente ao fato de que indivíduos diferentes têm na mente, no mesmo momento, um número maior ou menor de representações diferentes. Em qualquer pessoa, sem dúvida, a emoção ou a vontade podem concentrar a atenção sobre pequeno número de imagens, de ideias ou de sensações, repelindo ou mesmo eliminando outras, que se situam na zona difusa da subconsciência. Mas esse mecanismo geral funciona em indivíduos que têm cada um seu específico modo de ser. Há pessoas que são continuamente tensas, como que assestadas a um alvo identificado, ainda que não tenham em vista qualquer interesse excepcional. Outras, mesmo quando um acontecimento importante as concentra, têm sempre um amplo halo em torno do que lhes ocupa o centro do pensamento. Se fosse preciso exprimir com uma palavra insuficiente, porém sugestiva, o que procuramos descrever, diríamos que a oposição entre amplos e estreitos é a que existe entre o sonho e a precisão. Significando isso, não é a exigência de precisão nem o prazer de sonhar, mas a maneira natural pela qual as ideias se apresentam espontaneamente à consciência. Por sua natureza, a extensão do campo de consciência está em relação com a vida intelectual. Por conseguinte, não nos surpreendamos ao vermos esse fator influir sobre o estilo do pensamento ou da criação artística, em grau maior do que sobre o andamento habitual da vida prática, ou pelo menos, ao verificarmos que ele exerce sobre esta uma ação indireta. Uma distinção frequente empregada apresenta-se sem dúvida à mente do leitor, a que existe entre os espíritos analíticos e os espíritos sintéticos. Não deixa de relacionar-se com o que nos ocupa, mas coloca mal o problema, pois os termos que apresenta como contrários são bem menos antiéticos do que se pretende. A síntese não se opõe à análise, admite-a. É uma atividade construtora que implica tanto na realidade dos elementos postos em ação como na realidade de sua separação, sem o que a síntese não teria nenhuma razão de intervir. Analíticos e sintéticos têm uns e outros campos de consciências estreitos, mas os primeiros, bastante primários e geralmente pouco emotivos, contentam-se com o trabalho de decomposição, enquanto que os segundos, para satisfazerem a sua secundaridade e o pendor pelo concreto ligado à emotividade, procura reunir em sistemas mais ou menos amplos os elementos anteriormente isolados. Em compensação, analíticos e sintéticos que aceitam divisão em partes opõem-se juntos aos intuitivos que lhes denunciam o erro fundamental. Para esses, a análise mata a realidade tão completamente que toda síntese posterior se torna impossível. É natural que procuremos nos filósofos os exemplos mais claros dessa disposição intelectual. Descartes é um estreito típico. Sua segunda regra do discurso sobre o método nos recomenda a análise, não por prazer, mas porque nosso conhecimento é feito de maneira tal que só podemos aprender elementos muito poucos extensos e sobre certo aspecto pontuais das naturezas simples. A terceira regra justapõe a síntese à análise. Todo conjunto constitui um método cuja função é suprir a intuição imediata de conjuntos de que somos desprovidos, utilizando a permanência dos elementos e a repetição das situações fundamentais. Bergson repele simultaneamente a análise e o método, por conseguinte, inanalisáveis. A situação concreta deve corresponder um esforço novo de compreensão global por simpatia. O que o espírito cartesiano pensa é simplesmente o espaço com suas definições precisas e suas repetições indefinidamente possíveis. O que pensa o espírito bergesiano é o tempo descontínuo que nossos músculos escandem nos ritmos e onde a repetição exerce primordial papel, mas o tempo melódico, onde as durações se fundem umas nas outras e são refratárias de qualquer separação categórica. Transpondo essa oposição para o terreno da sensibilidade, diremos que os estreitos são mais frequentemente plásticos, enquanto que os amplos são metódicos.
Aqueles são secos, precisos, um tanto rígidos, estes difluentes, presos aos matizes, às passagens, aos movimentos. Comparemos, por exemplo, dois poetas do século XIX, que são tanto um quanto o outro, nervoso, o estreito Baudelaire e o amplo Verlaine. Notar-se-á imediatamente a plástica do primeiro, seu ódio à vida, ao movimento, que desloca as linhas, ao impreciso, ao vago, e pelo contrário, o espírito melódico de Verlaine, de quem certos versos sobejamente conhecidos são como a profissão de fé do amplo. Abre aspas. A música, antes de tudo, prefere o ímpar, mais vago e mais solúvel no ar, sem nada que lhe pese e o imobilize. É mister que escolhas as palavras, com algum descuido. Nada mais precioso que a melodia cinzenta em que o indeciso se une ao preciso. São belos olhos por trás de véus. É a luz intensa e têrmula do sol a pino. É, no morno céu outonal, o azul mesclado de pálidas estrelas. Queremos ainda e sempre a nuança, não a cor, nada mais que a nuança, ou só a nuança pode ligar o sonho ao sonho, a flauta à trompa. Fecha aspas. Trata-se evidentemente de aspectos caracterológicos, pois tornar-se-á a encontrar em suas vidas, não obstante a aparência geral dos grandes nervosos, o que corresponde às suas oposições poéticas. Ante um Baudelaire afetado, no rigor da moda, dandy, apresenta-se um Verlaine boêmio e desleixado no vestir. O estudo dos estilos permite fazer, nessa linha de investigação, muitas observações interessantes. Exige, todavia, vasta pesquisa e habilidade que só a aliança das disposições naturais e de uma longa prática pode dar. Não só os diversos fatores caracterológicos combinam sua ação para agirem sobre o estilo, que é o próprio homem, mas também as influências sociais se fazem aqui sentir fortemente. Copiamos, sem dúvida, os autores com os quais sentimos afinidades naturais, mas também os de sucesso, os que são, na moda, o que pontificam no momento. Conhecemos bergsonianos estreitos que quiseram imitar o estilo do mestre, em oposição a seu próprio caráter. Sua obra traduz então a interferência de duas tendências contraditórias. Disso resulta geralmente o aparecimento dos métodos, outro traço que denota estreiteza, mesmo quando o método visa imitar a flexibilidade. As artes plásticas permitem comparação do mesmo gênero. A precisão de Ingres, ao exigir que até a fumaça, que parece pura indecisão, fosse esboçada por uma linha nítida, opomos a falta de nitidez de Carrière. As árvores de Poussin, que são colunas, comparamos as de Watteau, que parecem fantasmas. Ao rigor de Mantegna, que realça ou isola os objetos ou personagens. Contrapomos um Rembrandt, que submerge os seres nos jogos da luz e da sombra. Examinamos de que maneira o mesmo assunto, o nascimento de Vênus, é tratado por Botticelli e por Fantin-Latour. Esquecemos naturalmente que provém da diferença dos lugares e dos tempos e não nos deixamos impressionar pelo abismo que separa o talento do gênio. Atentemos apenas à maneira pela qual os dois pintores percebem as formas e as traduzem. A graça e o sonho não estão ausentes do mundo de Botticelli, mas sua graça é a do contorno preciso e o devaneio de seus personagens distraídos traduz-se pela exatidão rigorosa do desenho. Os olhos, tristes e ternos ao mesmo tempo, fixam allures, mas seu mistério e seu encanto não provém nunca da falta de nitidez da execução. Vênus pousa os pés na concha, de onde deve sair, mas nenhum peso parece aí mantê-la. Nenhum impulso se manifesta para fazê-la dali projetar-se. Encontra-se simplesmente lá, e está como que surpresa de sua situação. A concha, por sua vez, antes de destaca-se sobre um fundo de vagas, do que realmente pousa sobre elas. Tudo é justaposto. O quadro de Fantin-Latour é totalmente diferente. Os personagens são muito reais. Muito mais reais.
As mulheres não são contornos cheios de cor local, mas criaturas de carne, bem vivas, cujo sangue flui sobre a pele rósea. Mas seus contornos são indecisos. Vênus sai das ondas com toda a nitidez. Estabelecem-se 1000 transições imperceptíveis entre seu corpo, a espuma e o ar. A palavra transição ainda é precisa demais em face da independência relativa que o pintor parece reconhecer nos termos que pretende unir. O que nos apresenta o quadro é antes uma realidade única e contínua, sensual e voluptuosa, sem estar ainda inteiramente individualizada. No estreito, Van Gogh e Picasso, o objeto é um contorno que ele procura encher de determinada cor. No amplo, Renoir é uma textura original que se liga às texturas circundantes por um jogo sutil de transições. E ainda uma vez, isto é apenas a indicação rápida de análises que devem ser feitas e não a tradução dogmática de análises definitivamente realizadas. A caracterologia é método de investigação e não compêndio de receitas para serem executadas automaticamente. Não é somente no estudo de um estilo ou na compreensão de um quadro que a amplitude do campo de consciência manifesta sua importância. Encontra-se a sua influência indireta nas circunstâncias da vida cotidiana. O estreito, por exemplo, demonstra na discussão uma teimosia de tipo particular, que não é devida ao apego a opiniões antigas, como a originada pela secundaridade, mas que provém do fato de estar totalmente voltado para uma única e mesma ideia. Torna-se então inteiramente impermeável aos argumentos e dominado por sua própria evidência, luta com violência que os outros traços de seu caráter não fariam supor fosse possível. Fizemos o estudo de uma nervosa de campo estreito, cuja estreiteza era reforçada por forte emotividade, e que apesar de grande capacidade de afeição, de ambição fraca e de polaridade Vênus acentuada, podia demonstrar às vezes extraordinária severidade. A despeito de evidente inteligência, tinha também extrema dificuldade em compreender explicações simples, quando estas exigiam uma atitude mental diferente do que adotara. A amplitude e a estreiteza representam também papel importante nas relações intersubjetivas. Os homens se chocam tanto pela forma de seu espírito como pelo conteúdo de suas opiniões. A correlação de composições ou provas depende, assim, muitas vezes, menos do fato de que a conclusão possa, como se diz, desagradar ao que corrige, do que da analogia ou da oposição que possa existir entre o caráter do candidato e do examinador, e notadamente de suas amplitudes diferentes. Aquele que aprecia a descrição ágil e une a análise, que chamará então, com menosprezo, de fragmentadora, parece muitas vezes falta mais grave do que uma conclusão vaga ou mal justificada. Ao contrário, o estreito acusa de literatura ou, se é mais severo, de tagarelice ou conversa fiada, essas mesmas intuições globais com as quais se encantava o primeiro. O quadro sinótico, preciso para o estreito, muito secundário, ao qual facilita a intelecção das relações, é frequentemente abominado pelo amplo, que vê nele um artifício condenável e que não o tolera senão para as disciplinas às quais é indiferente e que no fundo despreza.